Bom dia. O nosso grupo é composto por Arthur Stefanato, Gessiane Vieira, Gustavo Turino, Júlia Conrado, Lívia Prúcoli e Milena Belloni. E a gente vai apresentar sobre o diálogo entre as obras de Portinari e o livro de Graciliano Ramos. Então aqui, primeiro a gente queria fazer, né, uma análise dessa tela para depois comparar ela com o livro. O nome dessa tela é Os Retirantes, foi produzido em 1944 por Portinari. Nessa parte que a gente destacou, a gente fala sobre as crianças de colo. Essas duas crianças, né, no colo de suas mães, exibem aparência fantasmagórica. O bebê envolto em panos brancos tem olhos que saltam, observando o mundo assustado. A outra, maior, está apoiada nas ancas da mãe e exibe uma estrutura raquítica, com os ossos à mostra. Além disso, ela está nua, o que deixa ainda mais evidente a falta de recursos dessa família. Elas expõem também a alta taxa de natalidade da população carente brasileira. As famílias mais vulneráveis e menos instruídas acabam gerando mais filhos. Isso ocorre em grande parte por conta da falta de políticas públicas de conscientização e acesso a meios contraceptivos. Agora, sobre essas duas crianças, a gente vai falar um pouco sobre a questão de saúde pública, né? Dá para perceber que são crianças com barriga d'água. Nessa área da tela, a gente vê um menino bem magro, mas que exibe uma enorme barriga redonda. Essa característica é sintoma da esquistossomose, uma enfermidade muito comum entre os moradores da área rural, no básico. Nas fases crônicas, a doença produz o aumento do abdômen, que gera o que chamamos de barriga d'água. E agora, a gente consegue observar que o solo da paisagem é árido e não apresenta nenhum indício de vegetação. As pessoas estão todas descalças, o que nos traz mais elementos que indicam a pobreza. Traz também a reflexão sobre a dureza na jornada dos retirantes, tanto fisicamente como emocionalmente. Há ainda alguns ossos pelo chão, sinal de que algum animal se decompôs ali. Essa representação de pessoas nordestinas com os pés descalços traz também a reflexão de que é um povo muito ligado à terra, né? Porque mostrar uma pessoa só com o chão, ou com o pé postos no chão, mostram que eles estão ligados à agricultura, ao modo de produção rural. Em Retirantes de 1944, a obra retrata a natureza com um tom trágico e que possui um cenário formado por urubus, ossos, que teve a intenção de formar uma paisagem de uma família de sertanejos deformados pela miséria. Então dá para perceber que de uma maneira artística, a obra ela foi produzida no qual o tema principal é mostrar o homem em seu cotidiano, a fim de denunciar a situação dos trabalhadores explorados, dos miseráveis retirantes e suas péssimas condições de vida. E quando pensamos, por exemplo, na composição formal e cromática da série de Retirantes de Portinari, notamos que revelam uma estrutura mais que permite ver como estilisticamente a família de Retirantes de 1944 está mais próxima à família de Fabiano em Vidas Secas, no qual o Portinari ele também considerou o heroísmo do povo que luta no interior do Brasil e que se torna um material de pintura dele, mostrando o suor humano que alimentava lavouras e retrata a tragédia da luta do homem com as péssimas condições do meio. Em Vidas Secas é retratada uma família que luta por mudanças e que também está designada à miséria e ao isolamento, mostrando um homem oprimido pelas circunstâncias de lutar pela dignidade de sua condição, assim como em Retirantes, apresentando o realismo que se mistura na visão crítica da realidade. Então, desse modo, o quadro de Retirantes e o livro de Vidas Secas, eles encenam o mesmo enfrentamento do individual em relação à sua realidade, pois a família de Retirantes e os urubus dividem o mesmo cenário de morte e miséria. A próxima obra é intitulada Criança Morta e foi criada em 1944 em Petrópolis, Rio de Janeiro. Pertence à série de quadros Retirantes, baseada na obra mostrada anteriormente e que conta ainda com a obra Enterro na Rede. Ela está disponível desde 1994 no Museu de Arte de São Paulo. Então, na tela Criança Morta, a gente pode fazer um gancho com a tela anterior, Os Retirantes. A gente pode perceber que eles foram feitos no mesmo ano, como a Lívia disse. Uma referência minha é de que a criança morta no colo da mulher poderia ser a anterior, que aparecia nu e com um corpo raquítico, mostrando como a dificuldade financeira leva à fome, que pode levar à morte por falta de nutrição. Além de que a vida de retirantes é cheia de dificuldades. No livro Vidas Secas, isso é muito representado.
Esse livro representa como viviam as pessoas que eram retirantes do sertão. Na tela a gente pode perceber as mulheres chorando a morte. O que retrata do povo, né, por pessoas. O que também é retratado no livro, onde a gente pode perceber como a vida era incerta para esses retirantes. Muitas vezes eles não saberiam onde eles poderiam ficar, morar, como iriam se alimentar, o que seria do amanhã. E agora, falando também do solo, no livro é retratado esse cenário de sertão, solo árido, e aí a gente pode perceber isso na tela também. A gente pode perceber também como as pessoas estão andando descalço, o que mostra também que naquela época a dificuldade era tão que não existia nem o calçado para essas pessoas usarem. Na obra Fragilização 2, dá para ver claramente as cores laranja e amarelo na obra, marcando um lugar seco e quente. As expressões dos personagens com os olhos fundos passando a visão de cansaço, a representação da agropecuária e a representação da pobreza nas vestimentas dos vaqueiros, principalmente nas sandálias. A obra retrata a vida árdua no campo. Muitos dos personagens possuem marcas vermelhas no corpo que podem ser interpretadas como sangue e machucados da vida do sertão. Mesmo que essa obra possua cores muito mais vibrantes que as anteriores, ela retrata uma vida seca de calor e trabalho. Os homens estão cada um lidando com o problema representado pelo boi de maneira diferente. O homem da direita, por exemplo, puxa o boi com todo o peso do próprio corpo, representando talvez como ele coloca todas suas forças do seu trabalho para conseguir domar um problema maior que ele. Além disso, o boi ser domado por 4 homens ao mesmo tempo pode ser também uma representação do senso de comunidade que existe na história, vindo da comunidade nordestina.